Muito bem, na 14ª reunião ordinária, conversa também aqui com o vereador Odirley Magalhães, que usou o grande expediente, explanou sobre a iluminação pública em Patrocínio. Inclusive, você deu algum exemplo que está acontecendo na cidade de Patos de Minas. Você citou também que o prefeito municipal aqui de Patrocínio citou que iria passar a cidade de Patos de Minas. Começando a seguir o exemplo que você citou aqui, vereador, boa tarde. Boa tarde, Jânio. Boa tarde, Wanderson, telespectadores do Sistema Módulo. Um prazer grande falar com vocês e, através da grande audiência da Módulo, poder prestar contas das nossas ações, dos nossos posicionamentos enquanto vereador aqui na Câmara de Patrocínio. Usei do grande expediente hoje para trazer aqui, na verdade, uma grande injustiça social que está acontecendo em Patrocínio, em relação à iluminação pública, né, que hoje não é plena para todo cidadão, apesar de estar nos cofres do município, né, a quantia suficiente para trocar a tecnologia, né, de iluminação pública pela melhor possível, que hoje é a tecnologia de LED, e para isso eu destaquei aqui, demonstrei que Patrocínio hoje tem em torno de 13 milhões de reais arrecadados com taxa de iluminação pública, né, baseado numa movimentação, inclusive, que o próprio prefeito pediu para a Câmara e fez um remanejamento no final de 2023. Se a gente somar a média de arrecadação daquela época para cá, mesmo descontando aquele remanejamento, Patrocínio hoje tem em torno de 13 milhões de reais de taxa de iluminação pública. Trouxe o exemplo de Patos de Minas, que para uma população de 160 mil habitantes foi gasto 20 milhões de reais para trocar toda a iluminação pública por LED lá em Patos de Minas. Foi anunciado pelo prefeito agora, recentemente, no início do mês de abril, né? E se a gente fizer uma conta rasa, dividir 20 milhões por 160 mil habitantes e depois multiplicar pela população de Patrocínio, em torno de 90 mil habitantes, vale dizer que com 11 milhões de reais a gente consegue fazer o mesmo trabalho aqui em Patrocínio. Onde está a questão da injustiça social? Todo mundo paga compulsoriamente a taxa de iluminação pública e, no entanto, todo mundo não é atendido de forma isonômica, de forma justa. Ou seja, a prefeitura atende de forma isolada um ou outro vereador, um ou outro parceiro da gestão, atende uma parte de uma rua, uma comunidade, atende em torno de um condomínio específico, né, ao passo que toda a população paga compulsoriamente todo mês. E, inclusive, baseado nessa grande injustiça social que eu detectei, eu estou protocolando essa semana ainda, né, uma manifestação no próprio Ministério Público para ver se o Ministério Público tem o mesmo entendimento, que está sendo lesado um direito essencial do consumidor, que está pagando e não está tendo serviço de qualidade. Mais importante do que isso, alguns poucos recebem a atenção desse serviço de melhor qualidade com tecnologia de LED em detrimento de outros, em detrimento de todos, na verdade, que pagam, né? Então, nesse sentido, a gente vai provocar o Ministério Público. Caso o Ministério Público tenha o mesmo entendimento, a gente tem a expectativa de, no mínimo, um TAC, né? Que seja ajustado um TAC para melhor eficiência desse serviço, aqui em Patrocínio, de iluminação pública, ou até mesmo uma ação civil, para que a população seja atendida na sua plenitude com a iluminação pública de qualidade para todos aqui no nosso município. Nesses atendimentos individuais que o senhor citou, vereador, o senhor citou aí, né, um exemplo do coordenador do Cine, né, inclusive num condomínio. Sim, eu até presenciei nas redes sociais do diretor do Cine, aqui de Patrocínio, né, ele relatando que ele solicitou da prefeitura e foi atendido com iluminação pública de LED, né, na porta do condomínio onde ele mora, no prédio que ele mora. Então, a gente percebe isso não só por ele, mas um ou outro agente, um ou outro vereador atendendo de forma pontual. E o que nós queremos é que a população seja atendida na sua plenitude. Destaquei aqui mais uma vez que a prefeitura não tem minimamente um protocolo para registrar a solicitação da pessoa para substituir essa lâmpada. A pessoa não recebe um número, um código para poder ligá-la depois e acompanhar, né, aquele prazo e dizer, olha, tem tantos dias que eu estou aguardando aqui, eu preciso que troque aqui e tal. E uma coisa também muito importante, que vale dizer, iluminação pública de qualidade é fator primordial de contribuição para a segurança pública, né? Então, é nesse norte, essa é a nossa visão, e a gente espera avançar nesse aspecto aí para ter iluminação pública eficiente e para todo mundo aqui em Patrocínio. Nesses casos, esses atendimentos seriam só amigos da administração, vereador, na sua opinião? Fica claro com esses atendimentos, com essas publicações, que há um atendimento aleatório
e atendimento de alguns em detrimento de outros. Isso aí fica claro, né? Agora, o que a gente quer, e às vezes até trazer essa informação aqui para a maioria dos vereadores que talvez nem sabiam que o município tem tanto dinheiro assim de taxa de iluminação pública, também trazer essa mensagem para eles, que nos ajude a cobrar em favor da população que todos sejam atendidos, porque existe o dinheiro, porque existe a arrecadação compulsória mensalmente, e a gente não pode usar dessa forma e deixar que apenas poucos sejam atendidos. A sua opinião também, para quem quer ultrapassar a cidade de Patos de Minas, seria já começar a executar esse exemplo da cidade de Patos? É um grande exemplo, né? Para quem, inclusive, já verbalizou que quer não só alcançar, mas superar Patos de Minas, fica como um exemplo, então, que a gente possa ter, no mínimo, uma iluminação pública igual a Patos de Minas. Muito bem, conversei com o vereador Odilei Magalhães, módulo Informação com Credibilidade.